voz que encantou os dias da minha juventude, que fez com que o Espiritismo em meu coração se tornasse uma força que tem impulsionado os meus dias nos momentos tristes e nos momentos de alegria. Essa voz que me fez sentir uma das emoções mais lindas e mais profundas da minha vida, quando eu vi a minha filha, adolescente, sentada no chão, encantada pela voz que encantou a minha adolescência. E ao ver os meus netos também acompanhando essa voz, eu tenho que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Ele está aqui. Para Ele foi o nosso trabalho. Para Ele é a presença de vocês. E essa presença é a oração da nossa alma. Vamos receber com aplausos de ternura Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Na vida de todos nós ocorrem fenômenos inesperados. Nem sempre a planificação que fazemos torna-se realidade conforme os nossos anelos. Estamos na expectativa de uma benção e somos surpreendidos por uma tragédia. Aguardamos um acontecimento funesto e de repente a vida nos brinda com uma dádiva luminosa. A melhor maneira de administrar a existência é através do amor. Quando nos submetemos perfeitamente lúcidos aos desígnios divinos que se encontram no quadro das nossas provas e expiações, a fim de que venhamos a encontrar a nossa missão redentora na ação do bem, da autoiluminação. Exatamente isso aconteceu na vida de um homem ilustre, um personagem que era famoso tanto no continente europeu como no continente americano do norte. Religioso, era um intelectual, escritor emérito, periodista, orador que sensibilizava plateias. Sua Excelência, o Bispo James, conseguia penetrar na alma dos seus paroquianos, na sua igreja anglicana, na cidade de São Francisco, na Califórnia. Ele deixou-nos, entre outros legados, uma obra autobiográfica intitulada Other Side, o outro lado da vida. E numa síntese que pretendemos fazer com narração de modo próprio, gostaríamos de deixar a mensagem do Bispo James Pike para nossas reflexões nesses graves dias de crise espiritual, moral, social, econômica, em que as criaturas estamos numa guerra não declarada aqui,
e declarada em outros lugares da terra. A mensagem de ternura, de submissão à divina vontade e de aceitação dos desígnios que não podemos mudar, porque estamos dentro de leis cósmicas que mantêm as galáxias e o universo. Sua Excelência vivia em São Francisco e havia terminado o sermão quando, descendo do púlpito, recebeu um telegrama. Naquele momento ele celebrava um ato religioso da sua crença e, ao abrir o telegrama, naquela linguagem muito áspera e sintética, experimentou a mudança total de rumo da sua existência. O telegrama dizia: venha imediatamente a New York. Bill suicidou-se. Seu filho acaba de suicidar-se. Então ele parou e olhou a assinatura de quem mandara o telegrama. Era de um colega, também bispo, em Manhattan, da igreja anglicana. A igreja anglicana surgira no passado, por ocasião do reinado de Henrique VIII, quando, desejando divorciar-se da esposa, o Papa em Roma negou-lhe a concessão. E Henrique VIII, nada obstante, optou por definir-se contra o poder da igreja romana e colocou-se no lugar do criador de uma nova doutrina. Manteve a ritualística, corrigiu aquilo que lhe parecia injusto, primeiro permitindo o matrimônio dos sacerdotes, que deveriam ter família para poderem ajuizar bem dos relacionamentos domésticos, e introduziu que o rei ou a rainha da Inglaterra seria a autoridade máxima do anglicanismo, e o bispo de Canterbury seria o representante máximo dentro da localização teológica da religião. Desde então, os sacerdotes anglicanos tinham permissão para o consórcio, para a procriação. E o bispo pai era pai de um jovem. Na oportunidade do nosso relato, ele deveria estar mais ou menos entre 17 e 18 anos. Ao ter aquele telegrama na mão, Sua Excelência começou a reflexionar. Não é possível. Por que se suicidaria um jovem? Qual motivo teria alguém para suicidar-se? Será que existe um motivo para aniquilar a vida orgânica? Se a cada momento as ocorrências alteram, o destino modifica-se, já que nós somos os arquitetos do próprio destino, somos semeadores, livre-arbítrio, somos colhedores, o resultado da lei. É inevitável, portanto, que esta lei da física de causa e de efeito tem como paradigma uma das bases do espiritismo. Então agora, ele que não era espírita e ignorava, perguntava-se a si mesmo: por quê? Meu filho, eu lhe dediquei o que tinha de melhor durante a minha vida. Tenho vivido para a religião, para o lar. Sou um pai que dialoga, sou um pai que ouve, sou um pai que compartilha. E nesse momento de dor, na sua convicção de fé, ele se perguntou: e agora? Para onde vai a alma do meu filho? Já que o anglicano acredita na imortalidade da alma. E de imediato a reflexão aprofundou-se: irá para o céu? Bom, não, ele é suicida. E se por acaso lhe recebesse da divina dádiva ao reino dos céus, que presente seria dado a um jovem justo, que experimentou aflições, que superou-as e que morreu com dignidade? Então, ele não irá aos céus. Mas se ele não vai aos céus, ele irá aos infernos, porque os anglicanos não acreditam no purgatório, mas aos infernos. Será que a misericórdia de Deus, soberana e justa, condenará por toda a eternidade o jovem
que no momento de desvario optou pelo suicídio? Talvez. Talvez o meu filho tivesse tido um surto depressivo. Provavelmente. Ele estava experimentando alguma angústia, alguma decepção que eu não posso imaginar. Deus atiraria das hienas infernais por todo sempre alguém que se equivocou, incapaz de perdoar um delito, uma falha momentânea. Ele nos mandou seu Filho Jesus Cristo ensinar-nos o perdão inúmeras vezes, 70 vezes 7, o que equivale a dizer perdoar sempre e sem cessar. As lágrimas aljofravam-lhe nos olhos. Mas foi neste momento que ele fez uma interrogação mais dolorosa. E Deus? Será que existe Deus? Eu creio em Jesus Cristo, porque existem as documentações históricas, existem pesquisas profundas e autênticas, mas Deus? Eu falo sobre a teologia, eu consolo os que choram, mas essa é a minha vez de chorar. Que prova eu tenho da existência de Deus? E aturdiu-se. Como podia vir à sua mente naquele momento de angústia uma conclusão tão perversa? Ele percebeu que a sua crença em Deus era teórica, porque é muito fácil dizermos aos outros: tenha paciência, suporte o peso da aflição. Difícil é suportar a própria aflição e usar de paciência nos momentos mais graves. Com esta descoberta da sua dúvida de Deus, ele optou por deixar de pensar e correu à residência para levar a amarga notícia à mulher. E ao entardecer daquele dia, tomando um avião na costa oeste, ele se dirigiu a New York. Depois de quase 7 horas de voo direto, ele chegou ao aeroporto Kennedy e foi recebido pelo seu colega, o bispo, que lhe mandara a trágica notícia. De imediato rumaram para uma casa fúnebre, onde o corpo do jovem estaria sendo velado. Descrever a angústia de quando chega a morte a um coração é muito difícil. Emoções não são descritas, emoções são vividas. E cada qual vive dentro dos seus limites. Aquilo que eu suporto e considero a mais grave dor do mundo, talvez, em uma outra pessoa não tenha o mesmo significado. E vice-versa. Mas quando ele chegou à casa mortuária para o velório e viu o corpo do filho em um caixão de mogno e tampa de cristal, olhou o semblante sereno e perguntou-se: como pôde, meu filho? Como pôde matar-se? Afinal de contas, você era cristão. Eu, seu pai, sou um bispo da igreja anglicana. Por que, meu filho? Não pode haver noite mais longa do que a noite do nosso sofrimento. E naquela noite silenciosa, ao crepitar de velas, na sala quase deserta, diante do esquife do filho, da esposa que chorava triste e suavemente, e do colega que de joelhos orava, ele encostou-se à parede e deixou que a imaginação aprofundasse-se no imenso poço das evocações. Ele lembrou-se que Jim era a razão básica da sua vida. Ele havia vivido na expectativa de fazer do filho um verdadeiro cristão, e que eu fora até onde ele pudera alcançar. Mas recordou-se de que fazia algum tempo, entre 15 e 16 anos, Jim fora a um acampamento de escoteiros na direção de San Diego, ao lado do Pacífico. Fora com um grupo de amigos, o instrutor, na sexta-feira, para um fim de semana. No domingo pela manhã, ele recebeu quase à madrugada um telefonema: venha imediatamente. Jim está passando muito mal, usou droga e ele teve um choque. Não é possível. Jim não tinha motivos para usar drogas,
Dizem os jovens que se refugiam na droga porque não têm paz, que procuram fugir da realidade porque não encontram diálogo, que procuram sair deste mundo comum e cheio de desagradáveis surpresas, porque ninguém os orienta com segurança. Não era o caso de Jim. Ele tinha paz, tinha ternura. Ele pegou o automóvel, dirigiu mais de 100 quilômetros até o dia raiar, e quando chegou ao acampamento, o filho havia se acalmado e estava adormecido. Despertado, foi convidado a voltar para casa. E enquanto viajavam a orla do Pacífico, em uma paisagem iridescente, de repente Sua Excelência parou o carro e perguntou diretamente: por quê, meu filho? Por quê? Qual a razão de você usar drogas? Você não tem por acaso a mim, a sua mãe, que estamos sempre às ordens? Qual é o problema que o aflige? Qual é a interrogação para a qual você não tem resposta? Diga-me, papai. Será que você acredita que eu usei drogas, papai? Veja-me. Qual é o sinal que eu tenho da droga? Eu não tenho hábito, papai. É que lá no acampamento os colegas, os amigos estavam fumando baseados, e um deles me perguntou: não experimenta, cara? Você não é homem? Prova lá, dá uma tragada. E para mostrar que eu não tenho medo, eu tomei do baseado uma tragada ou duas e me senti mal, porque não tenho hábito. Senti-me disposto, agressivo, algo de desagradável sucedeu em mim. Mas eu não sou usuário de drogas, papai. Ou você não crê no seu filho? O bispo olhou e, como todo pai, sentiu aquele orgulho do filho varão e acreditou nele, porque nós adultos, pais e educadores, somos muito ingênuos. Nós acreditamos nas mentiras dos nossos filhos, que não acreditam em nossas verdades. E ele optou por acreditar. Afinal, não tinha nenhuma razão. Muitos pais me dizem que não sabem como descobrir a droga, porque em verdade não convivem com seus filhos. Qualquer tipo de droga, do álcool, que é legalizado e não deixa de ser um veículo de muitos crimes. Diariamente os assassinatos através da embriaguez alcoólica repetem-se, com justificativa de libertação, de prisão domiciliar, ceifando vidas que têm o direito de viver. Qualquer outra droga, a maconha, o crack, a cocaína, as outras substâncias químicas, etc., deixam marcas que são de fácil percepção. Uma das primeiras delas é a dificuldade que o jovem tem de verbalizar. As palavras não encontram uma maneira para ser verbalizadas com nitidez. E então, a nova mentalidade apela para gírias, para palavras intercortadas. Se é uma droga mais forte, ela afeta a visão. Os capilares oculares inflamam, os olhos ficam avermelhados, surgem olheiras, a palma da mão fica muito branca, há sempre uma leve sudorese, pegajosa e fria, um ligeiro tremor. Não seja de estranhar que alguns astros da mídia usam óculos escuros à noite, porque a fotofobia provocada pelos spotlights faz-lhes muito mal. Então, um pai que observa o filho que convive, ou a mãe que convive com o filho, nota a mudança de comportamento, a ansiedade, a falta de destreza, e ao perceber essas ligeiras mudanças, convida o filho para uma conversa lógica, verdadeira. Nada de fingir que não percebeu, porque vai se perceber tarde demais. E nada de acreditar que o nosso filho, o meu filho não faz isto. Faz. Não é só o filho do vizinho. O vizinho pensa a mesma coisa. E se ele acha que o vizinho é que faz, é o nosso filho que está fazendo. Então o bispo preferiu acreditar. Não, ele não faria isso. E estava fazendo. Procurou esquecer. Mas naquela noite terrível, ali,
No velório, ele lembrou-se que a vida continuou normal. E aproximadamente 1 ano e meio após, de repente, Jim, que estava usando barba, o cabelo sem muito cuidado, bem, mas era o período hippie, era a década 1960, 1970, era moda, era chique. Os jovens estavam pregando o amor e a flor, só que o amor era sexual, era libido, e a flor era a flor murcha dos sentimentos. Mas eles estavam contra a guerra do Vietnã, a guerra suja, como se houvesse uma guerra limpa. Qual é a guerra limpa? Ali a Universidade de Berkeley, na Baía de São Francisco, havia dado um grito: não façamos a guerra, façamos o amor, que vai terminar na grande tragédia de Woodstock, aqueles 3 dias de sexo, rock e amor, entre aspas. Eram dias turbulentos, eram dias em que 4 rapazes de Liverpool começaram a cantar baladas simples, ingênuas, e revolucionaram o mundo. A rua que eles transitavam, a barbearia, a casa em que moravam, uma casa modesta em Liverpool, e o mundo se dobrou diante dos Beatles. Foi o período em que uma jovem muito magra, Mary Quant, quando se dizia que a mulher deveria trajar-se com decência, um palmo abaixo do joelho a saia, ela propôs um palmo acima do joelho, e então veio a saia curta, e Mary Quant se tornou uma verdadeira estrela do mundo, magra, anoréxica, dando início ao período da anorexia e de outro transtorno de comportamento. Foi o período em que um caminhoneiro que tinha molas nos quadris pegou de um violão e abalou a terra. Elvis Presley. Foram dias revolucionários. O casamento é algo ultrapassado. A família está fora de moda. Nós temos o direito de viver. Sim, todos temos o direito de viver, respeitando o direito que outras vidas têm também de viver. É nesse barato que se encontra Jim, com a mentalidade americana. E o pai se recorda que naquele dia inolvidável, o filho trêmulo, a barba mal cuidada, ele se acerca e diz: papai, eu lhe vou confessar, sou usuário de drogas da pesada. Temos que sair de São Francisco. Os traficantes me perseguem, mesmo não querendo, eles me obrigam. Eu tenho uma dívida, papai. Eles me sugeriram furtar, roubar, agredir. Eu tenho que pagar a dívida. Não aguento mais, ajude-me, socorra-me. E o pai, dominado pela surpresa e o choque, procurou saber quais eram as suas dívidas, resgatou-as e, para atender o filho, pediu licença à igreja e fez uma viagem a Londres, a grande capital da velha Albion, e foi residir em Central Park, um dos mais belos parques da Europa, próximo do Palácio de Buckingham. Ali então, em um apartamento que pertencia à igreja, ele foi ficar com o filho. Ele recordava-se agora das alegrias e das preocupações. Matriculou o filho numa clínica de reabilitação, de desencharcamento, depois de novos hábitos, a psicoterapia, e 6 meses depois, Jim teve alta. Ele agora estava em condições de voltar à América, mas o jovem, demonstrando excelente bom senso, disse: não, papai, eu não me sinto ainda seguro para voltar à América. Volte você, mamãe, voltem. Eu ficarei aqui por mais uns meses, farei um ligeiro curso de antropologia, e quando estiver seguro, voltarei à América. E ele acreditou, voltou a São Francisco. E no fim do ano, naquele tempo os telefonemas internacionais eram muito raros, a década de 60, 70, telefonava pelo menos uma vez por semana, ao domingo, graças à interferência de amigos. Mais ou menos em dezembro, Jim disse: papai, estou ótimo, quero voltar à América, não mais a São Francisco. Eu sei que voltando para lá os amigos são os mesmos, os traficantes. Eu opto por Greenwich Village,
em Nova York, o bairro dos artistas. Eu desejo fazer comunicação na universidade. Você financiará o meu curso? Ele estava com 17 anos quase. E então o pai, muito jubilosamente, concordou. Sim, meu filho, faça o curso. E ele viajou a Greenwich Village. E ali ele adentrou naquela vida social, de artistas, de comunicadores, de alavancas do progresso. Agora estava seu filho morto. Suicidara-se, uma overdose. Por que, meu filho? Ele não podia compreender. Equivale dizer que você deve ter continuado na droga. Foi assim que ao terceiro dia, depois das exéquias fúnebres, mas não do perdão divino, porque as religiões não dão, ele foi cremado. E os pais voltaram a São Francisco com vasilhame de alabastro e as cinzas do filho. Mas o mesmo James Pike era um homem nobre, de grande valor moral. Era um verdadeiro cristão. A dor era tão grande que ele optou por escrever à igreja pedindo uma licença. Ele desejava consultar os alfarrábios da religião, retornar a Londres, fazer um curso, atualizar-se, encontrar Deus. Ele havia perdido Deus, desejava retornar, pedia licença, que se colocasse um sacerdote jovem ao seu lado para oficiar o culto, porque ele não se sentia digno, não tinha fé. A igreja aqueceu e reprogramou o retorno a Londres. Agora a vida de sua excelência e família James Pike vai passar por um terceiro período. Faz a viagem. E ao fazer a viagem leva a esposa, o jovem sacerdote, e a sua secretária, Mrs. Bergert. Era uma secretária de 40 anos, divorciada, que usava franjinhas. Ela era uma mulher agradável. E por uma dessas coincidências, entre aspas, eles foram residir no mesmo apartamento em que ele estivera um ano e pouco antes. Ao chegar ao apartamento, tudo eram recordações. As paredes ressoavam a música de Elvis Presley, dos Beatles, a voz do seu filho. Foi um choque emocional, mas ele procurou suportar muito bem. Estamos em fevereiro de 1966. A semana começa e do dia 22, uma terça-feira, quando todos despertam pela manhã, a sua secretária tinha algo no rosto diferente. As franjinhas estavam cortadas uma terça parte. Ele apurou a vista e percebeu que estavam cortadas a fogo. Mas, senhora Bergert, algum pesadelo à noite que lhe aconteceu, as franjinhas? Ela não se havia dado conta e correu ao espelho. As franjinhas estavam cortadas. E o cabelo para a mulher é a alma da mulher. A mulher ama mais ao cabelo do que ao namorado e ao marido, porque ela vai ao salão para despentear-se e fica aquela vassoura, e chega em casa, o marido vai acariciá-la: não desmanche meu penteado. É a primeira coisa, é tão peculiar. Ela adorava aquelas franjinhas, porque aquelas franjinhas tiravam-lhe uns 10 a 15 anos, tanto no homem como na mulher. A franjinha é uma bênção, bota aquele rostinho de bebê e a gente fica jovem para sempre, como amigos para sempre. Ela disse: mas padre, como eu poderia ter queimado a minha cabeça? E ficou aturdida. E ele começou a pensar: como é que alguém pode cortar as franjinhas a fogo? Mas ele examinou bem, sim, ainda tinha um odor. Mas deixou para lá, não podia ficar preocupado somente com as suas franjinhas. No dia seguinte, na quarta-feira, quando a senhora Bergert acorda e corre ao espelho, lá estava a tragédia. A segunda terça parte estava cortada rente a fogo. E ela disse: não é possível. O que está acontecendo é pesadelo.
E o bispo falou: não vai incendiar a casa. Aqui eu não vou dormir para ver o que acontece. Mas adormeceu, porque as mulheres não são sonâmbulas, são sonambúlicas. E então, claro, quando ela acordou no dia seguinte, na quinta-feira, adeus franjinhas cortadas, rente. Ela ficou encabulada. Qual explicação? Não havia. Mas o pior aconteceu na sexta-feira. Quando ela acordou, apresentava equimoses, como se houvesse tomado uma surra. Ali estavam marcas. E quando ela se viu nisso, e o bispo disse: senhora, ela disse: é o diabo. Tem que ser o diabo, porque nós somos peculiares. Tudo que de estranho nos acontece é o diabo, já notaram? Porque nós temos mais afinidade com ele do que com o outro, com Deus. Às vezes eu escuto alguns programas de televisão, e um dia eu tive a pachorra de anotar em 40 minutos quantas vezes o expositor chamou por Satanás, por diabo, por pé de cabra, e quantas vezes chamou por Deus. Chamou 46 vezes bem apontadas. Pelo diabo, é Satanás, é o diabo. E por Deus, ele só chamou para dar ordem: Deus, cure. E Deus cura. Deus tem um medo terrível do diabo. É uma coisa impressionante. Mas eu vi, anotei, tive um cuidado. Até eu sair da sala para o diabo não me pegar também. Tudo é diabo. E fui desligar a televisão com muito cuidado, pedindo licença. Desliguei. Porque aí eu consegui pegar o controle remoto e sair pela esquerda. Pela esquerda, numa sexta-feira de lua. Meu Deus, é o que há de mais forte. Aí o bispo disse: é o diabo. Porque tem que ser uma força maligna. Mas no sábado, Sua Excelência parecia estar embriagado. Dizia palavras desconexas. Tinha dificuldade de manter o bom tom. E essas palavras, algumas chulas, da boca de Sua Reverendíssima, era algo estranho. Quando ele recuperou a lucidez e as pessoas narraram, ele as olhou e disse: estão loucos. E os outros olhavam e diziam: está louco. Porque é sempre assim, é sempre o outro que não está bem. Mas convenceram-no. E ele lembrou-se que tinha um amigo que era parapsicólogo. Estava no auge a parapsicologia, a psicobiofísica, as comunicações transpessoais através de instrumentos. E eles conheciam esse amigo e diziam: por que eu não consultei fulano, que é parapsicólogo? Fez uma ligação telefônica e narrou o que estava acontecendo na sua casa. E concluiu: você que anda estudando essas coisas, não será uma coisa de Satanás? Meu parapsicólogo: não é possível. Você é bispo, um homem lúcido, intelectual, acreditar em Satanás, o bem fazer o mal vencer o bem, crer em Deus que fez um adversário tão potente que nem ele aguenta. Mas o que é isso? Nada de demônios, são espíritos. A morte não existe, você sabe teologicamente disso. É algum espírito querendo comunicar-se com você. Utilizou-se da mediunidade da senhora Bergerud e também da sua sensibilidade. Muito bem, já que é um espírito, o que eu devo fazer? Procurar um médium educado, um médium que não cobre, porque o que cobra vai dizer o que você quer ouvir. Então, procure um médium. Mas ser o bispo da igreja anglicana da Inglaterra, se eles não têm medo de você, não, pode procurar, não tem nenhum problema. Mas eu não conheço ninguém. Aí é outra coisa. Eu tenho uma grande amiga que é a melhor médium de língua inglesa, e ela está aqui em Londres estes dias, a senhora Anna Tui. Eu lhe vou dar o telefone dela, chama-la aí. A sua agenda é muito pesada e ela não terá lugar, mas eu pedirei uma brecha especial. E depois você me telefona para dizer que diabo foi que estava comunicando com você. O bispo ficou sem menor estímulo. Como é que um bispo da igreja anglicana da Inglaterra ia consultar uma médium espírita? Mas dizem que o que nos ensina a gemer é a dor. E a dor parece que amainou naqueles dias. Mas ele então, no domingo,
tinha que atender a um compromisso da própria igreja. Ele saiu, passou pelo hall, trancou a porta de saída, e aquela que dava acesso à intimidade da casa, guardou a chave no bolso. Eram 17 horas. Foi a atividade religiosa e retornou com os familiares e os auxiliares às 22 horas. Ao abrir a porta da rua e adentrar-se no hall, ele estancou, porque no chão estavam vários postais de Londres, bem arrumados, mas de uma forma curiosa. Eles estavam nesse sentido, parecendo um ângulo de 120 graus. Ele parou, olhou aquele ângulo, que curioso, e a mente levou a verificar que havia sido a hora em que Jim suicidara-se em Nova York. Ele abaixou-se e pegou uma carta, um postal, e olhou atrás. Estava escrito: papai, voltei à droga, não consegui superá-la, papai, ajude-me, abraços, Jim. E outra. Nos momentos de crise, o filho fazia-lhe um cartão, mas no aturdimento ele não o mandava pelo correio, guardava-o numa gaveta. E assim o pai ficou sem saber se ele estava melhor, porque ao telefone dizia: tudo bem, velho, nada de novo, melhora sempre crescente. Mas ali estava, e ele se revoltou contra Deus. Que Deus é este? Por que não permitiu que meu filho pusesse um cartão ao correio e eu teria vindo? E aí blasfemou. A taça transbordou e ele blasfemou. Procuraria a senhora Enatuí. Naquela mesma noite, ele telefonou para a encarregada da limpeza do apartamento. Ela disse: não fui eu, excelência, não tenho a menor ideia. Depois que sua excelência aqui esteve, vários religiosos passaram e eu abri todas as gavetas, porque sempre alguém esquece algo para mandar pelo correio, e nunca vi esses cartões. Mas era um mistério. Que mistério terrível! Ao telefonar a senhora Enatuí, identificou-se, mas não narrou o problema. Pediu-lhe que eu recebesse, se ela poderia atendê-lo por algum tempo. E ela disse: reservei para o senhor o próximo sábado, às 18 horas. De 18 às 18h30. Ele agradeceu pioradamente. Durante a semana não aconteceu nada. Não tinha mais franjinha para queimar, não tinha mais nada. E no sábado, antes das 18 horas, pontual como relógio suíço, ele estava de frente da casa da senhora Enatuí, uma casa elisabetana de 2 andares. Então lhe ocorreu uma coisa: uma médium. Como será uma médium? As pessoas não têm a menor ideia. E quando encontram médium, eles já têm uma imagem, mas é que o médium é uma pessoa meio esquisita, que faz careta, e que torce o nariz, e que tem um cesto, e que isso, que aquilo. É a tradição. E muitas dizem: olha como eu estou todo arrepiado. Não, não é mediunidade, não. Sistema nervoso. É um distúrbio emocional. Então quando alguém disser: eu sou médium muito forte, pode ficar tranquilo que ele nem é médium, nem fraco, nem forte, não. Porque a mediunidade não tem sinais exteriores, não tem aqui uma estrelinha na testa. Eu tomo conhecimento de pessoas que andam pela rua e dizem: você é médium, sabia? São os descobridores de médium. Como descobrem artistas, estrelas, eles são descobridores de médium. E outros ainda são mais extraordinários. Olha, você está com a carga, hein? Você está pesado. Tem aí uns caras nas suas costas. E chegam a contar. Pessoas de São Divaldo disseram que eu tenho 3 obsessores. Eu pergunto: só? Dizem que eu tenho 3, minha filha. Eu tenho uma Jamanta que me acompanha. O que é que eu vou fazer? Como é que será? Foi uma senhora na rua, uma média muito forte. Eu digo: já vi que é uma média de café com leite no copo, muito forte. Ela disse que eu sou assim carregada. O que é que o senhor acha? Eu digo: não acho nada, vá lá. Foi ela quem disse. Eu posso lhe dar receita. Porque alguns dizem: procura o Divaldo para ele tirar. Eu tiro e vou botar onde? Não é engraçado? Pois,
Eu fui um dia visitar um desses centros espíritas e levaram-me a um quarto meio secreto para entrar tinha que dar o sapato. E eu que detesto superstição, disse, eu prefiro não entrar, mas sapato eu não tiro. Por que não? Eu digo, eu tenho medo de cimento, pegar uma gripe, eu não posso me gripar. Imagina para entrar naquele quarto de cimento misterioso, de pés descalço, gastar minha meia que custa tão barato. Não tiro. Mas Divaldo, é para você ver algo que nem todo mundo tem esse privilégio. Eu digo, então eu não quero. Vai ser um problema para mim. Privilégio é muito mau sinal. Mas Divaldo, nós vamos abrir uma exceção. Vou consultar os guias, ele pode entrar com sapato? Havia umas prateleiras e umas garrafas de cabeça para baixo, muito bem arrolhadas e presas. Eu achei aquilo, o que será? Será que eles vão fazer marimbas nas garrafas? E aí a pessoa falou com muita unção, o que me deu compaixão. Olha, Divaldo, quando chegam aqui obsessores, nós pegamos e engarrafamos. Eu digo, Ave Maria, se houver um terremoto e essas garrafas caírem, o que será da humanidade? Se com eles presos estamos assim, imagine com eles soltos. Bom, mas aí eu dei com todo respeito, não toquei nada para de uma garrafa se engraçar comigo, saí com meu sapato e por garantia, eu já fui católico, creio em Deus Pai. Para um obsessor forte, uma prece forte. Mas são os absurdos da ignorância, da má fé, da superstição, do milagre, do mistério. Então ele também perguntou como será uma médium. Eu tive uma experiência pessoal inovidável. Quando eu era funcionário público, porque Deus me concedeu esta honra nesta encarnação, como prova, ele me tornou funcionário público de uma autarquia cuja sede era aqui no Rio de Janeiro, o IPAS, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. E como ele achou pouco, ele me tornou chefe de seção. Quer dizer, é o máximo da expiação planetária. E quando eu me tornei chefe de seção, tive uma emoção que até hoje, ao recordar-me, comove-me. É que quando eu cheguei no dia da posse, ia ser chefe da minha seção, os colegas haviam preparado uma recepção. Eu digo, meu Deus, como eu sou amado. E a recepção e repartição é muito engraçada, porque pega uma carteira, forra com uma toalha de plástico, daquelas de xadrez horrorosas, mas aí colocam Guaraná, Coca-Cola, que a gente não aguenta nem ver. E naquele tempo havia um pozinho chamado que suco. Era uma coisa de framboesa. A gente comprava um pacotinho, tanto dava 2 copos como 2 litros. A depender do público. E mais ainda, qual é a festa que não tem? Empada de massa podre. Logo podre. E aqueles pastéis fritos, meio crus. Quando eu olhei a recepção com os sanduíches, eu digo, Deus meu, a que ponto eu cheguei? Então, agradeci e perguntei, mas vocês fizeram uma festa? Fizemos. De alegria, porque você vai ser nosso chefe. Eu disse, nossa. E fiquei emocionado, mas perdi minha emoção. Porque eu perguntei, mas o que tem a ver eu ser chefe? Porque você é espírita. E o que tem a ver o espiritismo com isso? Ah, como espírita, você faz a caridade. E daí? Você não vai cortar o nosso ponto. Que é o fato da caridade. Eu disse, mas não é possível. Mas apesar de espírita e chefe, eu vou cortar o ponto. Porque eu vou chegar no horário, era daquele tempo do lapisinho vermelho, dava aquele risquinho e assinava no livro de atraso. Muito bem, foi assim a minha promoção. E certo dia eu estava trabalhando, porque naquele tempo o funcionário público trabalhava, até chegar o momento em que passou a ter mais funcionário do que cadeira. Então a gente combinava, eu venho terça e quinta, você vem sábado e sexta. Então, sempre o brasileiro acerta,
dá um jeitinho. Vamos ver na crise o jeitinho que vão dar. Muito bem. E eu estava trabalhando quando se adentrou um cavalheiro muito bem vestido. Ele se adentrou e as máquinas pararam. Em repartição pública, quando máquinas param e bocas calam, algo vai acontecer. Então eu percebi que era alguma trama, porque os colegas zombavam de mim, me colocavam epítetos, eu não dava importância, até gostava. E um deles me fazia situações penosas. Eu digo, vou treinar com ele para poder aguentar o mundo. E assim fiz. O cavalheiro me olhou com uma empáfia muito grande e perguntou, o senhor é o Divaldo? Pois não, as suas ordens. Mas é o Divaldo Franco? Sim, senhor. Ele deu um passo atrás. É o Divaldo Pereira Franco. Eu disse, olha, eu era, mas o senhor está tão duvidoso, eu vou olhar nos documentos. É isso. Então, senhor Divaldo, não se enfadonhe, não se aborreça. Eu sou o doutor fulano de tal, psiquiatra da nossa veneranda Universidade da Bahia, da Faculdade de Medicina, que é a melhor do Brasil aqui para nós. E então, ele foi falando, eu sou doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra, eu sou isso, sou aquilo. E eu fui diminuindo como desenho animado. Fui diminuindo. E eu disse, pois não, mas o que é que o senhor deseja? Seu Divaldo é que me contaram uma coisa e eu vim avaliar. É sério que o senhor é? Eu digo, olha, doutor, diga o que é que eu sou. Porque hoje dizem o que nós somos, quanto mais o que somos. O que é que dizem que eu sou? Dizem que você é espírita. Eu digo, pode falar alto, todo mundo sabe. Eu sou espírita. Porque a Constituição de 1946 dá-nos esse direito na sua segunda parte. Eu uso uma religião que não perturba a ninguém. Pelo contrário, procura ter discrição para melhor ajudar. Os colegas aqui podem dizer, eu não trato de religião na hora do trabalho. Mas me disseram uma outra coisa, seu Divaldo. Me disseram que o senhor, e deu aquele risozinho, que o senhor é médium. O senhor é médium, seu Divaldo? Sou, sim, senhor. Mas não parece. Aí eu digo, mas por que eu não pareço médium? Isso porque todo médium não se incomode, hein? É tantã. Eu sei o que é tantã. A história de Monsieur Le Borgne, que foi estudado pelo pai da antropologia, o grande Brucat, que descobriu o centro da palavra nesse paciente que era chamado em Paris Monsieur Le Temps, e que durante 21 anos sofria de uma problemática de voz. Ele só conseguia dizer a sílaba tam, e por isso chamavam-no Monsieur Le Temps. Mas ele, examinado, tinha as cordas vocais perfeitas, esteve por 21 anos tratando-se da salpêtrière, até que, tendo de amputar uma perna, porque ele era diabético e foi necessária a amputação, Brucat percebeu que ele era o enigma, sem descobrir-se por quê. Monsieur Le Temps, tendo as cordas vocais, o aparelho fônico perfeito, não podia falar, ele daria o grande salto entre o Pithecanthropus erectus e o Homo sapiens. Então, quando o homem morreu, ele retirou o cérebro e foi estudar um hemisfério e outro através do centro caloso, e percebeu na terceira circunvolução frontal da esquerda uma infecção. A pessoa fala no cérebro, é ali o centro da palavra. E desde então, no dia 18 de abril de 1862, ele publicou na Revista Internacional de Antropologia Francesa a descoberta do centro da palavra, superando a vigente frenologia. E a partir daí, passou a ser o centro de Broca, Paul Pierre Broca. Então eu disse para ele, eu sou um príncipe ignorante, mas eu tenho algumas informações de seleções do Reader's Digest, eu sei alguma coisa. E então, o senhor acha que todo médium é tantã? E disse, seu Divaldo, olha, doutor, eu queria fazer uma pergunta. O senhor já fez um inquérito que não é administrativo. Posso fazer uma pergunta, só uma? Pode, seu Divaldo. E ele ria, os colegas riam, eu também ria. Eu perguntei, e o doutor é médium? Ele disse, não. Por quê? Porque parece. Parece muito. Porque o doutor saiu do seu consultório para vir inquietar o indivíduo que trabalha para viver. Porque nós, os espíritas, somos os únicos religiosos do planeta que vivemos para
a religião. Não vivemos da religião. Não cobramos nada. Quando se cobra alguma coisa, é para beneficência. Então, estando trabalhando aqui, eu dedico os meus dias para preparar as minhas noites, que eu dedico ao Cristo Jesus. Agora que nós já dialogamos, muito obrigado, até logo. Era a ideia do bispo, como será? E por via das dúvidas, ele levou um rosário no bolso, porque Satanás aparecesse, exorcizava. Mas quando a porta se abriu, apareceu uma dama inglesa, daquelas gordinhas, o cabelo amarradinho para trás, simpática, aquela médio gordinha. Eu adoro médio gordinho, porque tem o que dar. Imagina aquele médio magro, desfalecente. Eu vou lhe dar um passe, nem aguenta levantar as mãos. Não, o gordinho fica logo suarento. Então passe, e puxa a mão da gente. Era simpaticona. Pois não, bispo pai, senhora Twig, entre. Ele entrou e olhou a sala. Era uma sala inglesa. Aquelas pinturas, olhou da gente, aqueles móveis antigos e a simpatia dela. Eu necessito de sua ajuda. Estou com um grave problema. Então, disse ela, passemos à sala das sessões. Eu disse, agora. Sala das sessões. Um bode preto embaixo da mesa, uma tripóide com incenso. E quando ele entrou na sala de sessão, não era nada. Era uma saleta com uma chaise longue, 2 ou 3 cadeiras, um ambientezinho agradável, íntimo. Ela sentou-se na chaise longue e então disse, pois não, estou às suas ordens, senhora. E as lágrimas vieram aos olhos. Morreu o filho meu. Estamos desesperados, senhora. Excelência, vamos orar? É necessário? Sim. Nós somos cristãos. Vamos orar. Ele, sinceramente, fechou os olhos e começou a balbuciar o Pai Nosso. Naquele momento, porém, ele ouviu uma voz rofenha. Papai, papai, sou eu, papai. Ele abriu os olhos e o rosto da senhora estava transfigurado. Os olhos um pouco fora das órbitas, uma palidez mortuária, os lábios arroxeados, as mãos crispadas. Papai, sou eu não me matei, papai, eu não me matei. Foi uma overdose do sonífero. Eu estava sem dormir, tomei uma drágia e outra, e entrei no automatismo e senti ser arrancado do corpo qual uma luva que é retirada da mão. Eu não queria morrer, papai. Volte a Deus. Deus existe, papai. Volte a Deus. Eu estou muito angustiado. Eu fui recebido aqui por Mr. Tillett. Mr. Tillett era um grande sacerdote inglês que residia nos Estados Unidos, periodista, escritor, emérita personagem. Então, foi ele, papai. Volte aqui para que eu esteja melhor. Ele me recebeu, mas eu estou muito aturdido. Eu não sei exatamente o que se passou. Eu sei que estou morto, mas eu sei que estou vivo. Então o pai abriu os olhos e verteu esse pranto de um reencontro doloroso. E percebeu o rosto da médium transfigurar-se suavemente diante dos seus olhos. E uma voz suave disse, James, sou eu, Tillett. Recordas-te de quando brincávamos de amarelinha em nossa pátria? Recordas-te de como teu primo Fred brincava conosco? E 2 amigos se encontram depois de 10 anos de separação. A comunicação coloquial, a evocação do seminário, de sentarem-se na mesma cadeira dupla. Então o bispo estava deslumbrado. Com Tillett, quero agradecer-te o artigo que escrevesse no The Sun, em São Francisco, a meu respeito. Quero agradecer-te as referências que fazes dos sermões a respeito do teu velho amigo e teólogo. E falaram mais de 20 minutos. Volta aqui, traze tua mulher. Nós estamos tomando conta de ti. E despedida. A senhora Ina Twig suavemente despertou
E recompondo-se emocionalmente, perguntou-lhe: então, excelência, é verdade? É verdade, Senhor, porque ninguém sabia das coisas que me foram ditas, algumas das quais nem eu me recordava mais. Brincar de amarelinha de carniça da Escócia com Tillich estava no meu inconsciente profundo. Falar com a voz de meu filho não é suicida, ele foi vítima do hábito repetitivo da droga. Oh Senhora, receba-me outra vez, eu tenho que trazer minha mulher. Ele foi 10 vezes, e 10 vezes Jim comunicou-se, melhorando, até que ele resolveu, agora que voltou a acreditar em Deus, voltar aos Estados Unidos. Assomou a tribuna e contou de público o que havia acontecido com ele. Jim não morreu, está vivo, a vida continua. Meu filho me veio falar das excelências da imortalidade. Ele sofre, ele é suicida, sim, indireto, porque se permitiu esse vício degradante e criminoso. Mas ele não desejava morrer, e então Deus tem misericórdia do meu, do seu, dos nossos filhos, porque Deus é amor e manda-nos de volta à terra a fim de resgatarmos as nossas faltas através da reencarnação. O inferno não é um lugar geograficamente estabelecido como o céu, é um estado de consciência, aliás, reconhecido também pelo Papa João Paulo II em uma missa em 1994 no Vaticano. São estados de consciência e não lugares adrede estabelecidos. E falou com tanta emoção que a igreja, que fica ao lado daquele edifício que foi feita uma película, Incêndio na Torre, então ali as pessoas comoveram-se, e ele continua a predicar na sua igreja a respeito da imortalidade da alma. Mas todos nós temos inimigos, isso não é importante. Todos aqui temos inimigos, pessoas que não nos simpatizam, que nos invejam, que disputam, pessoas problemáticas que jogam seu conflito sobre nós. Todos temos, mas isso não é importante. Importante é não ser inimigo de ninguém. Então, ser inimigo é estar em paz. Ter inimigo é habitual, que o inimigo sofra e nós fiquemos em paz. O bispo tinha inimigos, e um colega foi para a imprensa e disse que ele estava em delírio contra a teologia protestante. Como é que ele podia acreditar que os mortos voltavam se Moisés proibiu a volta dos mortos? Mas é tão interessante como se mente neste mundo. Jamais Moisés poderia ter o atrevimento de proibir. Ele daqui dizer para Deus: agora por diante ninguém se manifesta mais, está proibido. Deus é que estabelece. Jamais Moisés proibiu as comunicações, ele proibiu o abuso das comunicações, porque os judeus no deserto por 40 anos, acostumados dos templos egípcios às evocações, por qualquer motivo evocavam os mortos em uma situação deplorável, e Moisés proibiu esse abuso, respeito aos mortos. E um dia ele disse: ai, se todos profetizassem como esses dois irmãos de Israel. O fenômeno que ele teve de receber as tábuas da lei, o decálogo, é um fenômeno mediúnico, foi o ser espiritual que ele trouxe, não foi Deus, porque Deus não é um velhinho de barba longa que está lá no céu ocioso ouvindo harpa paraguaia. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Não é um ser. Em nossa pobre linguagem, nós humanizamos-lo, mas ele é esse conjunto de leis fora do universo infinito. Ele é o continente, não é o conteúdo. As tradições, pela ignorância da época, criaram um Deus antropomórfico. Deus não perdoa, Deus não castiga, Deus ama. Qualquer situação ele ama. Se eu cometo um equívoco e digo: Deus me perdoou, ele continuou me amando. Nós somos crianças
uma observação psicológica, a divindade nos contempla com uma infinita ternura, compaixão, misericórdia, e nos assessora com almas generosas na terra e fora do espaço físico. Então Moisés nunca proibiu. Mas lá se encontra nas adulterações da Bíblia, principalmente a determinada facção, os testemunhas de Jeová, está proibido, é falso. Consultemos a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do padre Antônio Ferreira de Almeida, e nós veremos que foi uma proibição. Por que se diz, não entre na mão, na esquerda, não faça ultrapassagem quando a linha for contínua? E nós fazemos. Proibir é exigir que a lei seja respeitada, porque não é. Então, escreveu que ele havia enlouquecido. E ele que fez, para desmentir o amigo, ele escreveu uma autobiografia, narrando o seu reencontro com a vida, que é The Other Side. Escreveu a respeito do outro lado. E continuou na sua jornada. Por volta de 1968, ele foi convidado para representar a rainha Elizabeth II em Israel. Como diplomata, sai de São Francisco com a esposa e por 5 dias representa a sua majestade inglesa. No 6º dia, quando terminou a função diplomática, ele pediu um jipe emprestado, queria visitar o deserto de Negev, queria ver o deserto transformado em pomar em jardim, e não voltou. A Força Aérea de Israel, considerada a segunda melhor do mundo depois dos Estados Unidos, varreu o deserto e não encontrou cadáver. Estando em Tel Aviv, a sua viúva, ela em transe, pediu o mapa do deserto, e de olhos fechados disse, meu corpo está aqui. Era ele incorporado nela. Caiu numa fissura, numa abertura das rochas, com um jipe, e teve uma secção da medula e ali morreu. Foram no local indicado, encontraram. Sua excelência foi retirado e foi inumado na Inglaterra. Naturalmente agora, como diria mais tarde Enatuik, a médium, ele estava com seu filho Jim, experimentando as delícias de uma consciência tranquila. Então em nossa vida acontecem fenômenos inusitados que fazem parte do nosso esquema. Como conduzir a nossa vida? Através da linha da retidão. Olhar para trás. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que me impressionou desde a primeira vez que a li. Essa frase diz exatamente assim, que quando nós desencarnarmos, nós vamos olhar uns aos outros nos olhos. E aquele que não tem culpa, olha nos olhos e não abaixa a vista. Eu me pus a tarefa de olhar as pessoas nos olhos. O que é que vale dizer tentar uma vida reta, uma vida digna?